como um homem sonhador, na luta pelo sustento do meu lar. No ano de 1970 me formei em odontologia e exerci a profissão de cirurgião dentista, onde mais uma vez Deus me presenteou com reconhecimento pelos colegas de profissão e pela vasta clientela da excelência do exercício e conhecimento da atividade, sendo esta a reputação como pública e notória por onde tenho passado. Em minha vida, Deus nunca deixou faltar nada, sempre foi e sempre será o Senhor do meu lar. Minha família cresceu cercada por amor, em cumprimento à palavra do Senhor que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à borda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos. E assim a família foi abençoada. A chamada do Senhor ao ministério foi conduzida através do diaconato, e posteriormente, em fevereiro de 1980, fui consagrado ao presbitério. Deus me concedeu a honra de pastorear as igrejas das Assembleias de Deus em Santo André, Ribeirão Preto, Jacareí e Sumaré. Em 19 de junho de 1984, fui conduzido pelo Senhor ao trabalho pastoral na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mauá. Em pouco tempo, com o agir de Deus em nossas vidas e na Igreja de Mauá, em 6 de maio de 1986, assumi a presidência da Igreja Assembleia de Deus em Mauá, tornando-me desde esta data o seu pastor-presidente, registrando assim até a presente data o ministério como pastor-presidente há mais de 31 anos. Em 21 de abril de 2004, juntamente com a Igreja do Senhor, realizamos a inauguração do nosso templo sede na rua Manuel Pedro Júnior. Deus tem aprovado o ministério de Mauá e o seu crescimento, pois ao assumir o campo de Mauá, então composto por 21 congregações, e hoje temos grandes construções de templos e diversas reformas em congregações que ao todo totalizam 59 existentes à nossa igreja. Faltam-me palavras para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e a sua direção e aprovação em todo o tempo que tem estado como pastor-presidente desse campo. A expansão do ministério de Mauá seguiu-se também para o campo missionário, o qual Deus tem posto em meu coração. Temos como propriedades próprias pertencentes à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mauá, no campo missionário, a propriedade na cidade de Tutóia, do estado do Maranhão, a propriedade de Beriberi, do estado da Bahia, e a propriedade de São Lourenço, do país do Paraguai. Registrando também que, independentemente das propriedades próprias pertencentes à igreja, o Ministério de Mauá tem contribuído para várias localidades e países, para diversos missionários e campos missionários. Por todos estes anos, destaco os inúmeros trabalhos realizados em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mauá. Em cumprimento à palavra do Senhor, tem colocado em prática a determinação em que devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e de sua palavra, assim como as obras de amor das quais tem realizado em nossa igreja e através da nossa assistência social, Associação Beneficente Daniel Berto. Muitos cultos educacionais, seminários e outras atividades espirituais têm se realizado, sempre guardando a santidade da sã doutrina da palavra de Deus e a identidade da Igreja Assembleia de Deus. Como pastor-presidente, sempre e em rigor, tenho guardado toda a determinação do nosso estatuto, estabelecido no artigo 30, que assim determina. Artigo 30.
compete ao presidente, primeiro, representar a igreja ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, inclusive, se necessário, constituir procurador para a defesa da igreja. Segundo, convocar e presidir as assembleias ordinárias e extraordinárias. Terceiro, apresentar alvos prioritários à igreja. Quarto, participar ex ofício de todas as suas organizações, podendo fazer-se presente a qualquer reunião, independente de qualquer convocação. Quinto, zelar pelo bom funcionamento da igreja. Sexto, cumprir e fazer cumprir o estatuto. Sétimo, supervisionar as igrejas filiadas, departamentos, superintendências, comissões e equipes da igreja. Oitavo, autorizar despesas ordinárias e pagamentos. Nono, assinar com o secretário as atas de reuniões com o ministério, com a diretoria e de assembleias. Décimo, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em nome da igreja, juntamente com o tesoureiro. 11º, assinar escrituras públicas e outros documentos referentes às transações ou averbações imobiliárias da igreja na forma da lei. 12º, decidir sobre os bens móveis sem depender de assembleia. 13º, homologar de conformidade com o estabelecido em seus respectivos estatutos os membros da diretoria e outros órgãos e entidades da igreja. 14º, indicar os nomes dos pastores dirigentes de suas igrejas, setores, filiais e congregações e os membros responsáveis pelos departamentos, superintendência, comissões de assessoria e equipes. 15º, convocar ministério. 16º, elaborar e executar o programa anual de atividades. 17º, desenvolver atividades e estratégias que possibilitem a concretização dos alvos prioritários da igreja. 18º, praticar a de referendo da diretoria atos de competência desta, cuja urgência recomende solução imediata. 19º, indicar o pastor que exercerá a função de auxiliar o pastor presidente ou quem suas vezes fizer na realização e administração dos cultos e cerimônias religiosas em geral na igreja sede. 20º, primar pelo cumprimento das normas da igreja. Conforme exposto nas reflexões acima apontadas, com mais de 31 anos na frente desta amada igreja do Senhor, como seu pastor presidente, sinto ter cumprido o meu dever e a minha chamada. E após longos anos também compreendo que a renovação se faz necessária para o prosseguimento e crescimento desta obra. Portanto, a presente comunicação é para registrar o meu pedido de jubilação, sendo este previsto no artigo 52 do nosso Estatuto e tendo por mim alcançado todos os requisitos do mesmo, conforme assim pode ser verificado. Artigo 52. Este Estatuto institui a jubilação do pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mauá. Parágrafo 1º. Pastor jubilado é aquele que alcançou notável número de anos de serviço à presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mauá. Parágrafo 2º. A jubilação será requerida